Welcome everyone, welcome back to the show. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o Danny Haifon. O Ben Norton vai se juntar a gente a qualquer momento. Já vejo ele entrando no programa. Mas antes disso, todo mundo clica no botão de curtir, porque isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Hoje a gente vai começar falando sobre o que aconteceu nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Na verdade, o que aconteceu foi que o Irã saiu das negociações. Tem falado apenas com mediadores, e nesse processo já conseguiu uma série de concessões dos Estados Unidos, o que representa um grande golpe no esforço de guerra norte-americano. E o Ben tem acompanhado de perto quantos golpes os Estados Unidos vêm recebendo nessa guerra, especialmente agora, nesse momento em que parece que o país tenta dar uma pausa. Mas o Ben está aqui com a gente agora. Ben, bom te ver de novo. Como vai? Tudo bem? E você, Danny? Tô bem também. Obrigado por voltar ao programa. Então, Ben, eu queria começar falando sobre o Irã. Eu sei que você tem tratado desse assunto no seu programa, o Geopolitical Economy Report. Isso. Queria começar com algumas declarações do lado iraniano. Primeiro, do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que disse, e vale lembrar para todo mundo que está ouvindo, que eles não têm conversado diretamente com os Estados Unidos. O Irã tem falado com mediadores por causa da ameaça feita por Trump ontem. Mas nessas conversas, já durante o processo de mediação, o Irã diz que viu as sanções sobre exportações de petróleo e petroquímicos serem suspensas. O bloqueio foi levantado, 12 bilhões em ativos congelados, esse é o valor total, foram liberados, e o plano de reconstrução, que o Trump negou que existisse, mas que está no memorando de entendimento, começou a dar resultado. Agora, Ben, eu queria saber o que você acha desse processo de negociação do memorando. Muita gente tem comentado sobre isso. Uma visão é que o Irã deu um grande golpe nos Estados Unidos, e que foi isso que levou a essa situação. E por isso o governo Trump estaria tentando encontrar uma saída para a guerra. Outros dizem para não confiar no processo. Qual é a sua leitura do que está acontecendo e de como as coisas estão evoluindo? Olha, eu acho que várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Não há dúvida de que isso é um grande golpe para os Estados Unidos. O objetivo de Washington era a troca de regime, e isso ficou muito claro. E tudo isso aconteceu, claro, só algumas semanas depois da invasão americana na Venezuela. A gente precisa lembrar bem daquela operação, daquele ataque ilegal à Venezuela, quando os Estados Unidos sequestraram o presidente reconhecido internacionalmente e disseram que tinham feito uma mudança de regime. Na verdade, quem assumiu como presidente interina foi a vice-presidente, Delcy Rodrigues, seguindo a ordem constitucional. Mas de qualquer forma, Trump olhou para aquela operação e achou que poderia repetir facilmente o mesmo em Irã. Obviamente, isso não aconteceu. O Irã mostrou que tem muito mais poder de influência do que a Venezuela tinha. Heading to with Deborah. É uma população de cerca de 100 milhões de pessoas. É uma das principais potências militares, enquanto a Venezuela, militarmente, é muito fraca. E o Irã também controla o Estreito de Hormuz, que é o ponto de passagem de petróleo mais importante do planeta. Então o Irã conseguiu fechar o Estreito de Hormuz e usar essa influência não só contra os Estados Unidos, mas contra toda a economia global. Isso fez com que países do mundo inteiro pressionassem os Estados Unidos, pedindo que parassem essa guerra, inclusive aliados importantes, como o Japão e a Coreia do Sul. Esses países e regiões dependem fortemente da importação de petróleo. O Japão, por exemplo, obtém cerca de 95% do seu petróleo da Ásia Ocidental, do chamado Oriente Médio. A Coreia do Sul tem números muito parecidos. E a Europa, depois de boicotar o petróleo russo, ficou cada vez mais dependente do petróleo vindo dessa mesma região. Nesse sentido,
o Irã teve uma grande vitória. Além disso, se o acordo realmente for adiante, e há muitas dúvidas sobre isso que a gente vai discutir hoje, eu, claro, sou muito cético em relação às ações do governo dos Estados Unidos e desconfio do que ele vem fazendo. Eu duvido do compromisso dele com a paz. Mas, de qualquer forma, se o acordo continuar avançando, o Irã também vai ter as sanções suspensas, o que é muito importante, porque essas sanções devastaram a economia iraniana. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, que antes era gestor de um fundo de investimento em Wall Street, fez um discurso poucas semanas antes de os Estados Unidos lançarem essa guerra de agressão contra o Irã. Isso foi no dia 28 de fevereiro. Poucas semanas antes, Bessent fez um discurso em que se gabou de que as sanções americanas destruíram a economia do Irã. Essas foram as palavras que ele usou, e ele se gabou de que causaram taxas de inflação muito altas. Essa inflação destruiu o poder de compra de muitos trabalhadores iranianos, o que acabou alimentando os protestos. E ele não mencionou que o governo dos Estados Unidos apoiou esses protestos. Há relatos de que os Estados Unidos chegaram a enviar armas para esses militantes, esses extremistas que tentavam derrubar o governo iraniano. Havia manifestantes, sim, mas ao mesmo tempo também havia insurgentes muito violentos tentando derrubar o governo. Então os Estados Unidos usaram essas sanções para tentar devastar a economia do Irã. E para quem fica arrumando desculpa para as sanções, muita gente não percebe que não é só o fato de o Irã não poder negociar com os Estados Unidos. É parecido com o que dizem sobre Cuba. Falam que Cuba adora usar as sanções como desculpa. Mas, na verdade, essas sanções são extremamente destrutivas porque os Estados Unidos estão no centro do sistema financeiro internacional, que é baseado no dólar. E os países sancionados têm muita dificuldade para acessar esse sistema financeiro global. Os bancos deles ficam bloqueados do sistema de mensagens interbancárias SWIFT, porque a maioria dos bancos do mundo, quando precisa se comunicar com bancos de outro país, faz isso por meio de bancos correspondentes nos Estados Unidos. Então, se um país é alvo de sanções, isso torna extremamente difícil o funcionamento dos seus bancos. Além disso, para as empresas no Irã que querem fazer negócios com companhias de outros países, além do problema dos bancos correspondentes, existe outro grande obstáculo. Muitas empresas ao redor do mundo têm medo das chamadas sanções secundárias. Ou seja, mesmo que não sejam iranianas, por exemplo, se uma empresa iraniana quiser fazer negócios com uma empresa indiana, essa empresa pode temer que os Estados Unidos imponham sanções secundárias contra ela. E por causa disso, muitas acabam nem arriscando fazer qualquer tipo de negócio com o Irã. A China é uma exceção, porque simplesmente ignora as sanções dos Estados Unidos. É enorme. Mas mesmo assim, estamos falando do governo chinês. Ainda existem empresas chinesas que não querem fazer negócios com o Irã, porque não querem ser sancionadas pelos Estados Unidos. Essas sanções foram extremamente destrutivas para a economia. Então, o fato de estarem sendo suspensas agora, mesmo que sejam só sanções ligadas ao petróleo, você sabe, o Irã é um grande produtor de petróleo e gás. Ter essas sanções suspensas é mais uma grande vitória. Eu sei que você queria comentar, Dani. Tem muita coisa que eu ainda poderia acrescentar, mas acho que não há dúvida de que isso é uma vitória iraniana. Mas, ao mesmo tempo, há muitas preocupações sobre a seriedade do compromisso dos Estados Unidos com essas negociações, e sobre o fato de que o país não está obrigando Israel a parar de atacar o Líbano, algo que os Estados Unidos poderiam fazer se realmente estivessem comprometidos. Por isso, os Estados Unidos e Israel estão violando o acordo, porque, de acordo com o que foi acertado, Israel deveria parar de atacar o Líbano. Esse foi o ponto combinado. Mesmo assim, Israel continua atacando o Líbano com armas fornecidas pelos Estados Unidos. O J.D. Vance admitiu que 2/3 das armas usadas por Israel vêm dos Estados Unidos. Então, a menos que os Estados Unidos realmente usem sua influência, puxem a rédea de Israel e digam para parar de atacar o Líbano,
É compreensível que o lado iraniano esteja bastante cético em relação ao compromisso americano com as negociações. Yeah, great points, Ben. And the points Sim, you made about ótimos many things pontos, could be Ben. true E o que at the você same disse time. sobre várias coisas poderem ser verdade ao mesmo tempo faz muito sentido. Sabe, considerando a história dos Estados Unidos e como os Estados Unidos e Israel têm lidado com o Irã, especialmente no último ano, isso mostra claramente que não dá para confiar de verdade em nenhum processo de negociação quando os Estados Unidos estão envolvidos. Mas, por outro lado, como você mesmo disse, isso está acontecendo. O Departamento do Tesouro emitiu uma autorização de 60 dias para suspender as sanções. Alguns duvidam que isso vá realmente se concretizar, mas na prática, agora não há mais bloqueio acontecendo. O Irã está exportando seu petróleo em volumes maiores a partir dos seus portos. Também se comentou que talvez, de forma parecida com o que aconteceu na Venezuela, pudesse haver algum tipo de corrupção e que o petróleo iraniano acabaria indo para os Estados Unidos em vez de para o resto do mundo. E que por isso as sanções teriam sido suspensas. Mas o Irã negou essa ideia, dizendo que os principais compradores são países asiáticos, como a China, e que mais de 40 milhões de barris estão indo para lá. Nenhum plano de vender para os Estados Unidos. E por fim, bem, antes de eu ouvir sua reação, o próprio Donald Trump tem se comportado de um jeito diferente, até nas ameaças que faz. Ele continua violando o memorando de entendimento quando faz esse tipo de ameaça. Mas o tom mudou. Antes, ele dizia que nem deixaria os negociadores voltarem para casa se continuassem falando em enriquecimento nuclear. E agora fala que vai ter que fazer o que for preciso se o Irã não cumprir o acordo. E se não cumprirem o acordo, ou se não estiverem se comportando, eu vou fazer o que for preciso. Quer dizer, olha, nesse momento, ele realmente parece bem diferente. E aí a gente tem essa conversa sobre as sanções. Vou abrir aqui um ponto específico. Esse eu acho muito interessante, e acho que você também vai achar, sobre o que realmente significa suspender as sanções, especialmente para os Estados Unidos. Uma das coisas que a gente também está fazendo e que acabou surgindo. Ontem à noite, esse dinheiro que está sendo liberado vai ser usado para comprar comida. E essa comida vai ser comprada exclusivamente nos Estados Unidos, dos nossos agricultores. Milho, soja, tudo o que eles precisam vai ser comprado dos nossos produtores. Então, os nossos agricultores estão muito satisfeitos. Eu recebi várias ligações. Eles ficaram muito contentes com isso. Então, ele está falando que os fazendeiros americanos vão ter o Irã como um grande cliente. Sinceramente, parece inacreditável dizer que o Irã agora vai comprar milho, soja e outras coisas dos Estados Unidos. Mas é assim que as coisas estão, bem. O tom é diferente, e tem alguma ação acontecendo por trás disso, mesmo que seja difícil, ou quase impossível, confiar na palavra dos Estados Unidos. Sim, quer dizer, é claro que é possível que isso seja verdade, que o Irã vá comprar comida dos Estados Unidos. Não é algo tão surpreendente assim. Quero dizer, isso não é uma grande vitória, como o Trump quer fazer parecer. Sobre o petróleo, acho importante entender por que o Trump está fazendo isso. Não é por bondade, obviamente, até porque muita gente duvida, com razão, que ele tenha tanta bondade assim. No mercado global, que quase causou uma crise do Engror. Primeiro de tudo, a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia, nomes parecidos, mas são organizações diferentes. Ambas disseram que estamos vivendo a pior crise de choque no fornecimento de petróleo da história, causada por essa guerra. O Estreito de Hormuz é extremamente importante para a indústria global do petróleo. 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por esse estreito todos os dias.
ou pelo menos passava antes da guerra. Isso quer dizer que 1/5 do fornecimento global de petróleo ficou em suspenso ali. A Arábia Saudita conseguiu redirecionar parte da sua produção usando um oleoduto que atravessa o país, do leste até a costa oeste, chegando ao Mar Vermelho. Esse é o porto de Yanbu. Mas o movimento Ansar Allah, também conhecido como movimento Houthi, no Iêmen, prometeu fechar o Mar Vermelho em solidariedade ao Irã se fosse necessário. Então, mesmo existindo algumas rotas alternativas ao Estreito de Hormuz, a grande maioria do petróleo que passa por ali, provavelmente uns 15 milhões de barris, de um total de 20, ficou parada, sem poder ser transportada livremente. Por isso, os Estados Unidos e vários outros países começaram a usar o petróleo de suas reservas. Os Estados Unidos têm algo chamado SPR, a Reserva Estratégica de Petróleo, que agora está no nível mais baixo em quase 50 anos, quer dizer, 40 anos, desde a década de 80. O Trump, na verdade, reconheceu isso num discurso durante a cúpula do G7, que aconteceu na França. Ele disse que em 4 semanas, o mundo teria ficado sem petróleo nas reservas e haveria uma escassez enorme, e as pessoas não conseguiriam sair para comprar gasolina. E como o próprio Trump disse, isso causaria um caos econômico. Foram essas as palavras dele. Isso mostra que os Estados Unidos, basicamente, foram forçados a sentar à mesa de negociações. O Irã percebeu que haveria uma crise econômica grave. E tudo isso aconteceu, claro, poucos meses antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que acontecem em novembro, ou seja, muito em breve. E a gente já viu o preço da gasolina disparar. Imagina o que aconteceria se os Estados Unidos não tivessem nenhuma reserva de petróleo. Então o Irã percebeu que tinha uma influência significativa. E eu acho que isso explica porque os Estados Unidos suspenderam as sanções sobre o setor de petróleo e gás do Irã. Agora, você mencionou que há discussões sobre se o Irã está ou não vendendo petróleo para os Estados Unidos e por aí vai. Sinceramente, eu não acho que isso importe tanto. Não, porque o Trump realmente quer é aumentar a oferta de petróleo no mercado global para reduzir o preço do petróleo. Então, mesmo que os Estados Unidos não estejam comprando esse petróleo diretamente do Irã, enquanto o preço da gasolina cair, é isso que realmente importa para o Trump. Porque, obviamente, esse é um assunto que preocupa muito os americanos. Como os Estados Unidos têm pouquíssimo transporte público, fora de Nova York, praticamente não existe transporte público no país, todo mundo precisa dirigir para ir a qualquer lugar. Por isso, as pessoas são muito sensíveis ao preço da gasolina. E esse preço acaba influenciando todas as outras partes da economia, porque muita coisa é transportada por caminhões, e caminhões precisam de muito diesel. O preço do diesel disparou por causa dessa guerra. Então, quando os caminhões que transportam comida, roupas e outros produtos têm que gastar muito mais com combustível, eles acabam cobrando mais caro pelos produtos que estão levando. E aí o preço de tudo sobe. A inflação nos Estados Unidos tem se mantido persistentemente alta. Os dados oficiais do CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, mostram que a inflação, medida por esse índice, está agora em quase 4%. E é bem provável que esse número seja conservador, porque esses dados são agregados. Eles incluem todos os bens e serviços dentro de uma cesta enorme. Então, o ponto é que a inflação vem subindo. Os americanos estão reclamando. E o Trump realmente precisa de uma forma de reduzir o preço do petróleo. Agora, sobre os outros aspectos do acordo, eu continuo bem desconfiado, bem cético mesmo. Mas, mesmo que os Estados Unidos não cumpram todas as outras partes, o simples fato de as sanções contra o Irã terem sido suspensas já é uma grande vitória. E isso vai ajudar muito a economia iraniana, que vem enfrentando vários problemas com a desvalorização da moeda, hiperinflação e escassez de produtos. É uma vitória importante para o Irã. Yeah, I mean,
Quer dizer, o Irã está saindo de um grande conflito militar com os Estados Unidos, que teoricamente são a principal superpotência militar e econômica do mundo. E o Irã está saindo disso em uma situação melhor, pelo menos nesses termos, do que estava antes da guerra. Claro, houve muitos sacrifícios, principalmente em vidas humanas, para chegar a esse ponto. Mas ainda assim, antes havia sanções, e agora não há mais, ou pelo menos há uma pausa nas sanções, o que vai trazer um alívio imediato para a economia. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, Ben. Sabe, o Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, está a caminho, pelo que eu entendo, de Mascate, em Omã, para mais conversas. De novo, todas essas conversas que estão acontecendo agora não são o Irã sentado frente a frente com Vance. Não é o Ghalibaf sentado com J.D. Vance. São mediadores. Então, seja o Paquistão ou Omã, e no momento eles estão visitando Omã. E ele disse o seguinte: as Forças Armadas conquistam as vitórias. Agora, as negociações as fazem avançar. Se surgirem problemas, podemos responder com mísseis ou resolvê-los por meio da negociação. Eu não sou diplomata, sou um combatente. O poder militar e a diplomacia se complementam. A gente não vai abandonar isso até alcançar o resultado final. Eu queria saber a sua reação a isso, já que ele está respondendo a muitas críticas sobre o simples fato de participar desse processo com os Estados Unidos. O que você acha dessas críticas? Algumas vêm de dentro do próprio Irã, como você mencionou, com muita desconfiança em relação ao processo, e, na minha opinião, com razão. Outras vêm de comentaristas e de pessoas observando de fora, dizendo que talvez existam motivos ainda mais obscuros para os líderes iranianos se envolverem em negociações para tentar resolver algo que, na verdade, não vai ser resolvido na mesa. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que às vezes essas críticas são um pouco imaturas. Quer dizer, em todo conflito, praticamente em toda a história moderna, a gente viu negociações entre os dois lados que estavam em guerra. O Vietnã negociou com os Estados Unidos. A liderança vietnamita negociou com Henry Kissinger, um dos piores, e mesmo assim negociou bastante. Foi uma negociação longa. Não foi curta, não. Mas sim, pode continuar. Exatamente. Você acha que o Ho Chi Minh queria se reunir com os Estados Unidos depois que eles mataram 3 milhões de vietnamitas em 20 anos de guerra? Claro que não. Mas é assim em todo conflito. É assim que as guerras acabam. Normalmente, um lado vence. O Vietnã venceu aquela guerra militarmente, mas ainda assim houve negociações. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sabe, o Irã venceu essa guerra. É tão óbvio. Tem gente que diz que os Estados Unidos poderiam vencer, mas isso exigiria enviar, sei lá, quantas tropas, talvez 1 milhão, e quantos mortos. E mesmo assim, eu duvido muito de quem fala isso, porque é só olhar o que aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram lá 20 anos e no fim perderam para os talibãs. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos não querem ter muitas baixas, porque isso geraria uma reação enorme dentro do próprio país. É assim que os Estados Unidos travam guerras desde o Vietnã, certo? Naquela época, houve protestos em massa por causa do alistamento obrigatório. Muita gente. Infelizmente, vou ser sincero, muitos americanos não se importam tanto com essas guerras criminosas de agressão, desde que não estejam morrendo muitos soldados americanos. Pois é, o número oficial é algo em torno de 20 soldados americanos mortos. Ainda assim, é um número muito, muito baixo, se comparado, por exemplo, com a guerra do Afeganistão ou a do Iraque. Então fica claro que os Estados Unidos têm uma grande aversão a sofrer baixas. Então os Estados Unidos não podem mais escalar o conflito. O Trump queria travar essa guerra pelo ar e talvez usar países vizinhos. Os Emirados Árabes também estavam atacando o Irã. E claro, Israel também atacava o Irã. Mas os Estados Unidos ficaram sem opções para aumentar ainda mais a escalada. Então estão sendo forçados a negociar. Ok, então sim, o Irã venceu militarmente.
Mas, ao mesmo tempo, o Irã não quer que isso continue escalando. É justamente por isso que o Irã quer negociar. Como dá para perceber nesses comentários, eles estão preparados para continuar lutando, mas também não querem que mais iranianos morram. A gente não sabe o número exato, mas milhares de iranianos já morreram. E não são só líderes políticos e militares, mas também civis, crianças, sabe? Esse ataque horrível, um ataque duplo ou triplo, realizado pelas forças dos Estados Unidos contra uma escola, em grande parte de meninas, no Irã. Isso é absolutamente terrível. É uma tragédia horrenda. É claro que faz sentido o Irã estar negociando. Claro que o Irã não confia nos Estados Unidos. Ninguém confia nos Estados Unidos. Nem mesmo aliados antigos, os chamados aliados dos Estados Unidos, confiam neles. Mas, ao mesmo tempo, o Irã sabe que tem uma carta importante na manga, aquela de que a gente vem falando, o Estreito de Hormuz, a arma do petróleo. Então, o Irã entende que se os Estados Unidos continuarem violando partes do acordo, como fizeram com o ataque israelense ao Líbano, o Irã pode, mais uma vez, fechar o Estreito de Hormuz. Olha, eu acho que a liderança iraniana tem plena consciência disso. Eles são muito inteligentes, muito bem formados, todos têm doutorado, certo? E aí o Trump manda, tipo, o amigo bilionário do setor imobiliário, que não tem nenhuma experiência em relações internacionais, muito menos em diplomacia, para negociar. É uma piada. Ele manda o genro dele. Então o Irã entende muito bem esse processo. Eles conhecem as limitações, mas também sabem que é preciso ser realista. É assim que as relações internacionais realmente funcionam. Às vezes, você precisa sentar para conversar. Você não escolhe quem são os outros negociadores, mas tem que sentar com eles e tentar chegar a algum acordo. E se eles não cumprirem, aí você usa a influência que tem sobre eles até que acabem cumprindo. A palavra-chave aí, Ben, é alavancagem. E isso é algo que tem deixado o Trump bem sensível e na defensiva ultimamente, porque até a mídia tradicional agora está questionando esse tipo de alavancagem. Sabe, tem havido muita crítica ao governo Trump na grande imprensa. É interessante como isso muda. Antes do fim oficial da guerra, ou, digamos, antes de o conflito armado parar, havia muita crítica sobre o que você mencionou antes, a crise econômica que está por vir, e também sobre alguns outros pontos, não todos, mas alguns dos que você levantou e que a gente também comentou aqui no programa. Mas agora que existe esse memorando de entendimento, as críticas mudaram. Agora dizem que o Trump está sendo fraco demais com o Irã. A mudança é bem rápida. E agora, a gente vai ouvir o Donald Trump sendo questionado justamente sobre essa questão da alavancagem nessas negociações. Isso dá a eles alguma vantagem? Desculpa, pera um pouco. Tá um pouquinho rápido demais. Não sei, tava em 1,5, deixa eu colocar em 1,25. Pronto, agora sim. Sabe, a marinha deles acabou. A força aérea acabou, as lideranças estão todas mortas, o país inteiro está um caos, a economia deles está destruída. E aí vem o Times, o falso New York Times, dizendo: tá mais ou menos igual ao que era há 4 meses. Não. 4 meses atrás, eles tinham uma marinha, 159 navios, para ser exato. Acabou. A marinha inteira acabou. Os 250 aviões, todos foram. A defesa antiaérea acabou. O radar acabou. Esses caras adoram radar. Pois é. O radar acabou. Tudo acabou. As lideranças acabaram. O país inteiro acabou. E o Times vem dizer que eles estão mais ou menos como estavam há 4 meses. O motivo de a imprensa estar indo tão mal, ou para colocar de outro jeito, o motivo de eu ter vencido de lavada, mesmo com 92% de cobertura negativa, toda ela falsa, é porque ninguém acredita mais na imprensa. Então, essa foi a resposta dele a uma pergunta simples sobre poder de barganha nessas negociações. Muito, muito defensivo. E claro, a gente já ouviu essa narrativa antes. Mas bem, agora é com você. É tão óbvio que o Irã é quem tem a vantagem. Engraçado, o Trump vive repetindo uma frase:
Nós temos as cartas. Nós temos as cartas. Ele disse a mesma coisa sobre a China no ano passado, quando aumentou a guerra comercial, e acabou aprendendo da pior forma, que na verdade era a China que tinha muito mais poder de barganha. A China é que tinha as cartas. E com o Irã é a mesma coisa. Sim, os Estados Unidos podem continuar bombardeando o Irã, mas primeiro, quais alvos? Como ele mesmo disse, muitos dos grandes alvos, os mais fáceis de atingir, como navios e aviões, já foram destruídos. Só que boa parte das capacidades militares do Irã são mais no estilo de combate subterrâneo, tipo guerrilha. O Irã é especialista mundial em drones. Eles conseguem produzir esses drones Shahed, que custam em média uns $20 mil para fabricar, o que comparado com outros equipamentos militares é muito barato. Basicamente, é como se fosse um carro voador. E eles são drones kamikaze, usados para explodir alvos. É quase impossível para os Estados Unidos impedirem isso, porque o Irã não precisa de 159 navios, ou seja, lá o número que ele mencionou, nem de uma grande força aérea, para fabricar drones em instalações subterrâneas espalhadas por todo o país. E o Irã é enorme, cheio de montanhas, com cerca de 100 milhões de habitantes. Então é impossível para os Estados Unidos pararem isso. E quando o assunto é a marinha do Irã, o Trump vive repetindo isso. Ele adora dizer, nós destruímos a marinha deles, destruímos os navios. Ele pensa em guerra de um jeito bem convencional, como se fosse o século XVIII. Um exército de um lado, outro do outro lado, e eles se enfrentam no campo de batalha, e quem tiver mais soldados de pé no final vence. Mas a guerra mudou muito, de várias formas, principalmente com o uso de drones e, claro, com a guerra de guerrilha, como a gente falou sobre o Vietnã. O Vietnã era um dos países mais pobres do mundo, e mesmo assim, derrotou o império mais poderoso, justamente porque a natureza da guerra mudou bastante. E ok, os Estados Unidos destruíram a força aérea e a marinha do Irã, na medida em que elas existiam. Quer dizer, eram bem pequenas. O Irã nunca investiu muito nisso. Em vez disso, o país investiu principalmente em drones e mísseis. O Irã é um dos líderes mundiais em tecnologia de mísseis. E o Irã não precisa de mais aviões de armamento avançados para atuar o Estreito de Hormuz. Tudo que o Irã precisa são alguns mísseis, drones e esses barquinhos que eles mandam para atacar ou ameaçar os navios que passam por ali. Esses navios enormes que cruzam o Estreito de Hormuz. E basta o Irã afundar um deles para que todos os outros petroleiros evitem passar por lá. Primeiro, porque as pessoas nesses navios não querem arriscar a própria vida, é claro. E segundo, porque esses navios transportam petróleo que vale milhões de dólares. As seguradoras, então, se recusam a oferecer cobertura para cargas desse valor. Aí você tem todos esses investidores internacionais e companhias de transporte marítimo, eles não vão mandar os navios, os petroleiros, pelo Estreito de Hormuz se não tiverem seguro. Porque se o navio afundar, eles perdem todo aquele dinheiro. E sem seguro, o prejuízo é total. Então, existem todos esses níveis em cascata de dependências, de vulnerabilidades dentro da economia internacional. E os Estados Unidos estão profundamente integrados a essa economia globalizada, especialmente as redes de commodities de petróleo e gás natural. Eu nem cheguei a falar sobre os fertilizantes, porque muitos dos produtos químicos usados neles vêm do Golfo Pérsico. E isso significa que hoje há uma enorme escassez de fertilizantes. E isso também significa que vai haver falta de comida, porque os fazendeiros, a gente acabou de passar pela época de plantio, não conseguiram ter acesso a fertilizante suficiente. Isso quer dizer que quando chegar a época da colheita, daqui a alguns meses vai haver uma escassez enorme de alimentos, o que vai causar ainda mais inflação. Então, de novo, o Trump adora se gabar de destruir grandes alvos, como barcos, por exemplo. Mas, na verdade, essa não é a principal prioridade do Irã. Está muito claro que o Irã tem uma influência significativa.
E os Estados Unidos, como esse grande império, com 804 bases militares espalhadas do outro lado do mundo, simplesmente não conseguem vencer uma guerra quando o Irã usa esse tipo de tática não convencional, no estilo guerrilha. Do mesmo jeito que os Estados Unidos não conseguiram derrotar o Vietnã. Sim, Sim. And the negotiations, I hope people e as negociações? Eu espero que as pessoas se animem um pouco com isso. O Vietnã, na verdade, negociou com os Estados Unidos por 5 anos inteiros. Na verdade, os Acordos de Paris, foi esse o tempo que levou até que houvesse um cessar-fogo de fato e depois os termos finais para encerrar a guerra. Mas claro, os Estados Unidos acabaram bombardeando países vizinhos e continuaram as operações dentro do Vietnã até 1975. Então, foram negociações de 68 a 73. E até 75, os Estados Unidos basicamente ainda estavam em guerra. Isso mostra um padrão de comportamento, mas também mostra que o Vietnã, um país que venceu uma guerra contra os Estados Unidos, participou de negociações. E sobre o outro ponto que você mencionou, o Trump está sempre. E eu acho que nesse momento, os mercados, o mercado de petróleo, o mercado financeiro, não querem nem ouvir falar de guerra. oil markets, the financial markets, they don't want to hear about war they don't want to hear about the boom boom bam bam anyway. Eles nem querem saber desse papo de boom boom bam bam. O que eles querem mesmo é saber se podem vender para cima ou para baixo, dependendo do comportamento dos Estados Unidos. Mas ele continua falando desse jeito. E cada vez mais, coisas estão vindo à tona sobre como, durante o combate ativo dessa guerra, houve muitos vexames e danos sérios às Forças Armadas Americanas. Mais de 40 aeronaves, incluindo um F-5 iraniano. Quer dizer, é um avião americano, na verdade, mas da época da Guerra Fria, dos anos 50, algo assim. Foi completamente destruído. E a base de Camp Buehring, no Kuwait, também. Foi uma situação bem ruim. E agora, cada vez mais informações estão aparecendo sobre isso. Então, é muita projeção. Mas eu acho bem interessante que tudo isso esteja vindo à tona justamente agora, quando concessões reais estão começando a aparecer. E essas concessões são significativas. Envolvem o alívio das sanções e os ativos que estavam congelados. Quer dizer, tudo isso. E, de novo, embora eu discorde dos democratas e de outros setores neoconservadores que criticam o governo Trump por ser brando demais com o Irã e até pior que o acordo nuclear, eu acho que tudo isso é um discurso belicista. Mas tem alguns fatos aí. O acordo nuclear tinha termos mais favoráveis para os Estados Unidos do que o país parece ter que fazer agora só para conseguir uma pausa nos combates. Porque eles se colocaram numa situação em que ou lutam e caminham para essa crise econômica que você mencionou, ou acabam cedendo ao que o Irã quer, em parte, para conseguir estender a pausa. Mas o que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, eu só acrescentaria uma coisa. O acordo que a gente viu até agora, os termos do memorando de entendimento que os Estados Unidos e o Irã assinaram, esses termos são bem parecidos com o que você mencionou. O acordo anterior com o Irã, conhecido como JCPOA, o Plano de Ação Conjunto e Abrangente, que foi originalmente negociado em 2013 e 2014, e depois assinado como lei internacional em 2015. E os termos de Trump são basicamente os mesmos. Mas tem um outro ponto importante nisso tudo, que é mais favorável ao Irã e que não estava incluído no JCPOA, que é esse suposto fundo de investimento de 300 bilhões de dólares. A Reuters confirmou que isso existe, que faz parte do memorando de entendimento. Outros veículos de imprensa também já noticiaram. A administração Trump tem sido evasiva sobre o assunto. Meio que nega, mas não de forma direta. A verdade é que a gente ainda sabe pouco sobre isso. O que se sabe é que não se trata exatamente de um fundo de reconstrução, e sim de um fundo de investimento. O Irã estava exigindo reparações, o que seria um direito deles. Mas, claro, os Estados Unidos nunca vão pagar reparações. Então, em vez disso,
o Trump está obcecado em fechar todos esses acordos de investimento. Segundo a Reuters, o plano inclui 300 bilhões de dólares em investimentos, mais de 150 bilhões, com B de bilhões. É muito dinheiro. Mais de 150 bilhões de dólares já teriam sido destinados, e isso vem de empresas, não de governos. Segundo a Reuters, são empresas da Coreia do Sul, do Japão e da Malásia. Eles não mencionaram a China, e eu duvido que a China faça parte disso. Tenho certeza de que a China não está nesse acordo, porque, nos bastidores, ela tem trabalhado com o Paquistão para tentar intermediar essas negociações. A China, claro, não quer guerra. Também é o maior comprador de petróleo iraniano. Mas, ao mesmo tempo, eu não ficaria surpreso se empresas chinesas acabarem fazendo boa parte desses investimentos. E o Trump provavelmente vai até contar isso como parte do pacote, porque ele adora levar crédito por coisas que não fez. Mas, de qualquer forma, os detalhes disso ainda estão sendo acertados. Mas isso não estava incluído no JCPOA. Então, com certeza, há pessoas céticas dizendo, bom, isso não vai necessariamente ajudar o Irã. Mas o que o Irã quer é que sua economia seja vista como normal dentro da economia internacional. O Irã quer poder fazer comércio com qualquer país do mundo. E sim, o Irã com certeza ficaria satisfeito com investimento estrangeiro direto, porque isso ajuda a normalizar sua economia aos olhos da comunidade internacional. Agora, é claro, eu sempre destaquei nas minhas análises que as sanções contra o Irã são quase totalmente sanções unilaterais do Ocidente, que violam o direito internacional. Houve algumas sanções da ONU, embora, claro, com o Plano de Ação Conjunto Global, o acordo com o Irã da era Obama, essas sanções da ONU tenham sido suspensas. Então, o que a gente tem falado são principalmente das sanções unilaterais ilegais do Ocidente, que violam o direito internacional. Mas, de qualquer forma, o Irã quer simplesmente poder negociar com quem quiser. O país não quer que outros tenham medo de sofrer sanções secundárias por fazer negócios com ele. Nesse sentido, é claro que o Irã vai receber bem esses investimentos estrangeiros, todos esses pacotes e esse acordo. É como se a bota que os Estados Unidos mantinham no pescoço do Irã estivesse sendo um pouco levantada. E mesmo que essa bota ainda não tenha sido totalmente retirada, o simples fato de haver menos pressão já é muito importante para o Irã tentar voltar à normalidade. E isso é algo que, olha, eu nunca estive no Irã, mas passei muito tempo na América Latina. Já estive em vários países sob sanções, como a Venezuela e Cuba. Conversei com muita gente, e o que essas pessoas realmente querem é um pouco de espaço para respirar, uma chance de participar normalmente da economia internacional sem serem sufocadas pelos Estados Unidos. E é claro que o Irã também quer isso. A diferença é que o Irã tem um poder militar e o controle do Estreito de Hormuz, que conseguiu usar para forçar os Estados Unidos a fazer concessões. Já a Venezuela e Cuba, obviamente, estão numa posição muito mais fraca. Coisas incríveis podem acontecer quando um país tem capacidade de se desenvolver de forma independente, dentro da normalidade do mercado econômico global. Muitos países olham para a China nesse sentido. A China já foi um país sob sanções. Os Estados Unidos nem sequer a reconheciam. A ONU também não a reconheceu por um bom tempo, até 1971. Foram 22 anos inteiros, de 49 até 71. É muito tempo. E isso teve impacto. Teve impacto, sim. A China avançou bastante, mas não em comparação com o nível de desenvolvimento que existia no mundo. Foi um progresso em um nível ainda baixo de desenvolvimento. E agora olha onde a China está. É isso que o Irã enxerga. É por isso que o Irã conseguiu alcançar avanços bem significativos, mesmo sob sanções. Mas veja, o Irã, Cuba, esses países enxergam o que é possível. Não apenas sobreviver e tentar fazer história humana sob o peso das sanções, mas também avançar.
atender às necessidades do povo e chegar a níveis que antes pareciam impossíveis. Esse é o ponto. A questão não é ficar preso à escassez, porque você foi impedido de ter acesso a certos medicamentos, alimentos ou outros recursos naturais que talvez não possua, só porque países e empresas não conseguem te enviar esses produtos, com medo das consequências. Então, é algo importante que o Irã, mesmo que seja por 60 dias, ou olha, mesmo que seja por uma semana, o precedente já vai ter sido criado. E isso é muito difícil para os Estados Unidos. É mais difícil para os Estados Unidos voltarem atrás agora do que, na minha opinião, foi em outros casos, quando o país chegou a acenar com algumas dessas coisas para o Irã. E no fim das contas, claro, Trump rasgou o acordo nuclear, o JCPOA, e a gente nunca viu o alívio das sanções. Mas, antes de tu tocar outra coisa, pedi sobre isso. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Acho que a isenção das sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo iraniano vai continuar. Não acho que seja algo temporário. Agora, sobre as outras sanções, vamos ver. E aquela promessa dos Estados Unidos de devolver ao Irã os fundos congelados, que, aliás, os críticos disso, os neoconservadores e tal, acusam o Trump de estar dando bilhões de dólares para o Irã, isso é o dinheiro do Irã. Esse dinheiro foi tomado pelos Estados Unidos. É totalmente ilegal, segundo o direito internacional. Os Estados Unidos têm a obrigação legal de devolver esses fundos. Então, sim, é claro que isso representa uma vitória para o Irã, porque os Estados Unidos agem como um criminoso, como um pirata. Mas, ao mesmo tempo, não é como se fosse uma concessão absurda que o Trump fez. Ele é legalmente obrigado a fazer isso. Mas mesmo que os Estados Unidos não descongelem os ativos bloqueados, eu realmente acho que o país não vai voltar a impor sanções sobre o petróleo e o gás do Irã, por causa das questões que eu mencionei antes, por causa da sensibilidade dos mercados internacionais de commodities. E a única coisa com que o Trump realmente se importa são os mercados financeiros. É por isso que ele vive calculando o momento de tantos desses anúncios. Tipo, na sexta-feira, logo depois que o mercado fecha por fim de semana. Ou então, no outro extremo, na segunda de manhã, bem na hora em que o mercado abre para a semana. O Trump vive se gabando de que o S&P 500 está no nível mais alto, embora ele fale do Dow Jones, que, bom, é da geração dele. Então, quando o assunto são os mercados de commodities, os traders de petróleo têm estado muito preocupados com essas enormes faltas de oferta. Como o Trump reconheceu no discurso dele na cúpula do G7 na França em junho, restavam só 4 semanas de petróleo nas reservas globais. E depois disso, viria uma crise enorme. Quer dizer, já existia uma crise, mas seria ainda pior. As pessoas não conseguiriam comprar gasolina. Haveria uma escassez gigantesca e, como ele mesmo disse, um verdadeiro caos. Então o Trump entende que é disso que ele realmente se preocupa, que é preciso suspender as sanções sobre o petróleo e o gás do Irã para normalizar esses mercados de commodities. Porque, caso contrário, o Irã vai continuar fechando o Estreito de Hormuz. O Irã sempre falou sobre isso. Eu lembro, você e eu, Dani, já conversamos sobre isso há anos, que o Irã tinha esse poder de fechar o Estreito de Hormuz, mas nunca chegou a fazer isso de fato. Agora que, digamos, o gênio saiu da garrafa, e isso já não é mais visto como uma decisão maluca, o Irã pode muito bem fazer de novo. Então, mesmo que os Estados Unidos não cumpram as outras partes do acordo, eu realmente acho que vão ser obrigados a suspender todas as sanções ligadas ao setor de petróleo e gás do Irã. Eles não vão voltar a impor essas sanções. E mesmo que as outras sanções continuem, mesmo que os Estados Unidos violem outras partes do acordo, isso já é uma grande vitória para o Irã, porque boa parte da economia iraniana depende da exportação de petróleo e gás. Quer dizer, o país ainda é, em grande parte, um petrostado. O Irã diversificou sua economia, mais do que países como a Venezuela ou a Arábia Saudita, mas ainda assim depende muito das exportações de petróleo e gás.
Yeah, and it's a big blow to the weapon of sanctions É, as well. e isso também é um grande golpe na arma das sanções, na legitimidade dela. E, na verdade, uma lição para o mundo sobre como essa arma funciona. Se quem a usa não consegue obter nenhum tipo de vitória significativa sobre você, talvez existam maneiras de dificultar economicamente as coisas para os Estados Unidos e para os que impõem as sanções. Assim, eles também acabam tendo que suspendê-las. Quer dizer, eu acho que o Irã mostrou ao mundo algo muito importante, algo que vai ser levado em conta e estudado por gerações. Eu queria te perguntar, Ben, você mencionou a China e o Axios. Basicamente, hoje, isso é uma operação de inteligência dos Estados Unidos. It's basically a US intel operation at this point, but they have a show now, and in this show, Mas eles têm um programa agora. Donald Trump E nesse was programa, interviewed o Donald about Trump foi entrevistado sobre... after the MOU. Bom, isso foi depois do memorando de entendimento. He thanked China. E ele disse isso várias vezes. Thanked China multiple Ele chegou a times agradecer a China várias for not vezes getting por não se involved. envolver na guerra. Here's how he frames it. I'm curious if É assim que ele your coloca a thoughts on questão. this. He has Eu queria saber o said que você things acha about disso. China. There Ele tem are falado de um jeito diferente sobre a China. Tem umas sanções de um lado e do outro envolvendo terras raras e tecnologia, e os Estados Unidos têm classificado várias empresas chinesas como ativos militares. Mas é interessante como essa guerra mudou o tom do governo americano em relação à China. Olha só o que ele disse. of the US administration toward China. Here's what he said. You know who's very smart is President Xi of China. Sabe quem é muito inteligente? O presidente Xi, da China. You don't get Ele é um homem muito levels inteligente. where Você não chega a esse nível comandando um país, mesmo que fosse um país pequeno, se não tiver algo especial. now in some cases Agora, em alguns casos, isso não dá certo. Mas é preciso ter algo especial. Não é uma coisa fácil de fazer. O que é que você acha mais admirável no Xi? Olha, nós temos uma relação muito boa. E você provavelmente me ouviu dizer ontem. Eu disse que queria agradecer a ele, porque ele não se envolveu em toda aquela questão com o Irã. Ele poderia ter se envolvido. with Iran. He could have gotten involved. He could have sent a nice oil ship throughout. Ele podia ter mandado um navio petroleiro escoltado por 12 destroyers e ver se conseguia abrir caminho à força pelo bloqueio, que foi um evento militar inacreditável. Acho que isso vai ser lembrado como uma das grandes manobras militares. Foi tão importante quanto todos os bombardeios que a gente fez. Eles estavam realmente morrendo. Ficaram meses sem dinheiro, sem nada. Mas o presidente Xi pediu para eles, disse, eu realmente agradeceria se vocês não se envolvessem. Ele foi ótimo, não se envolveu. Acho que se fosse outra pessoa, nem teria pedido isso para ele. I don't think somebody else would have even asked him that, but So, and I don't even know if he knows what he's talking about at this point. A lot of actually. Eu nem sei se ele sabe do que está falando, para ser sincero. Na verdade, muito do petróleo, mesmo durante os combates mais intensos, já estava indo do Irã para a China. Mesmo assim, essa é a narrativa que ele constrói. Mas é interessante o tom. A gente já passou da metade do mandato do governo americano, e embora ainda existam membros do Partido Republicano e outros setores do establishment político bem comprometidos com a ideia de uma guerra contra a China, o governo Trump, o próprio Trump e até o foco de toda a administração dele, em grande parte por causa do Irã, que era um atoleiro enorme, um problemão, acabaram dando para a China um pouco mais de fôlego, eu diria, principalmente nas frentes de guerra política e econômica, e também na guerra de propaganda. O que você acha dos comentários do Trump sobre isso? Bom, eu concordo com você, mas só uma pequena correção, Dani. A gente ainda não passou da metade. Peraí, que dia é hoje mesmo? Junho de 2024. Ah, não estamos. Em janeiro vai estar na metade do caminho. Acho que tô sonhando, né? Ainda falta bastante para chegar lá. A gente já fez mais ou menos 35% do caminho. Parece que já se passaram 4 anos. Mas não. Ainda não. Ainda falta muito. 2 anos e meio pela frente. Certo. E depois, quem sabe o que vem? Porque não vai melhorar muito mesmo depois que o Trump sair, se é que ele vai sair. Ele adora falar sobre um terceiro mandato. Mas voltando ao seu ponto, com o qual eu concordo, é interessante ver esses comentários do Trump. O que a gente tem visto é que, em relação à China, o Trump e, de modo geral, os Estados Unidos foram colocados no seu lugar.
Em relação ao Irã também, mas especialmente com a China. E isso mostra, primeiro, o enfraquecimento do Império Americano, que está claramente em declínio, de forma bem evidente. E, em segundo lugar, a ascensão da China e do Irã, e esse mundo mais multipolar em que a gente vive hoje, com o poder de influência que eles têm. A gente fala muito sobre a influência do Irã, mas, na verdade, a China tem uma influência enorme. O Trump aprendeu isso da forma mais difícil, quando começou a guerra comercial que ele mesmo iniciou no primeiro mandato, lá em 2018. E o Biden, de várias maneiras, acabou dando continuidade a isso. A diferença é que a guerra comercial do Trump contra a China era muito ampla, basicamente contra todos os produtos chineses. Já o Biden manteve a disputa, mas mirou no setor de alta tecnologia da China, mirando nos semicondutores, nas partes de computação quântica, nos veículos elétricos, nas baterias e nos painéis solares. Essas são as principais áreas que foram alvo de tarifas altíssimas e restrições de exportação impostas pelo governo Biden. Depois, o Trump assumiu no segundo mandato e intensificou de forma enorme a guerra comercial em 2025. E, de novo, foi algo bem amplo, contra todos os produtos chineses. Em certo momento, os Estados Unidos chegaram a ameaçar tarifas de 145%, o que na prática é quase um embargo comercial. Foi completamente insano. Mas o que surpreendeu os Estados Unidos é que dessa vez a China estava preparada. E tem um investidor e analista francês muito interessante chamado Louis Vincent Gave. Eu vou pegar emprestada a análise dele. O que ele gosta de dizer é o seguinte: no primeiro governo Trump, os Estados Unidos eram o valentão que batia na China, certo? A China não estava preparada para a guerra comercial que começou em 2018. Foi uma grande surpresa. Então, como diz Louis Vincent Gave, a China passou a última década se fortalecendo, indo para a academia, se preparando todos os dias para revidar contra o valentão. Quando Trump voltou no ano passado e começou a guerra comercial de novo, a China já vinha há uns 7, 8 anos se preparando, ficando mais forte. E aí, a China revidou, deu um soco nos Estados Unidos e nocauteou o país. A China fez isso com as restrições de exportação de terras raras. O complexo militar e industrial americano simplesmente não consegue funcionar sem as terras raras e os minerais críticos vindos da China, porque a China passou décadas investindo em toda a cadeia de suprimentos, e não só na parte final, mas também no meio, em coisas desse meio. A China domina a cadeia de suprimentos de muitos minerais críticos e terras raras, desde a extração, passando pelo transporte, pelo processamento e até a exportação, em todas as etapas. Então, os Estados Unidos agora reconhecem que não conseguem funcionar sem isso. Literalmente, os Estados Unidos não conseguem produzir os sistemas de armas que querem preparar por uma possível guerra futura com a China, sem depender das terras raras e dos minerais críticos vindos da China. É por isso que os think tanks de Washington, como Brookings, e todos esses institutos pró-guerra, financiados pelo complexo militar e industrial, têm publicado uma série de relatórios alertando que a base industrial de defesa dos Estados Unidos, como eles mesmos dizem, não consegue operar sem essas terras raras da China. Além disso, os Estados Unidos acreditavam que a China era mais dependente do mercado americano do que o contrário. É o contrário que é verdade. Muitas empresas nos Estados Unidos disseram para o Trump: olha, a gente não consegue operar sem todos esses insumos da China. Mesmo quando não estão importando o produto final de lá, o que, aliás, muitas fazem, elas ainda dependem da China. Muitas empresas americanas, até as de manufatura, importam não só minerais e matérias-primas, mas também coisas pequenas, como parafusos, ferramentas e peças que precisam para montar seus veículos ou o que quer que fabriquem. Elas simplesmente não conseguem funcionar sem a China. A Apple, claro, é o maior exemplo disso. Há anos, o governo americano vem pressionando a Apple para tirar suas fábricas da China e levar para a Índia, ou até para o Vietnã.
O que é curioso, porque o Vietnã tem sabido aproveitar muito bem esse conflito entre Estados Unidos e China em benefício próprio. E eles têm todo o direito de fazer isso. Estão sendo muito inteligentes, mantendo boas relações com os dois lados. Mas a verdade é que o Tim Cook já falou sobre isso. O Tim Cook, que está deixando o cargo de CEO da Apple, disse o seguinte: olha, o motivo de estarmos na China não é o baixo custo da mão de obra. Na verdade, os salários na China hoje são bem mais altos do que nos países vizinhos. Os salários chineses aumentaram mais de 10 vezes nos últimos 30 anos. O motivo de a Apple ainda depender tanto da China é que o país tem, primeiro, toda a cadeia de suprimentos concentrada dentro do próprio território. Você vai a uma cidade como Guangzhou e encontra tudo o que precisa em uma única rua. Eles são conhecidos pelo que chamam de polos industriais, certo? Então, tudo o que você precisa, você encontra não só em uma cidade, mas muitas vezes, em alguns casos, até em uma única rua ou numa mesma região. Você encontra tudo o que precisa para fabricar. Além disso, a China investiu pesado em educação e treinamento, então há muitos trabalhadores altamente qualificados. A Apple, por exemplo, tem tido muita dificuldade para encontrar o mesmo nível de mão de obra qualificada na Índia. E a China também tem uma infraestrutura muito boa, porque o governo chinês investiu em algumas das melhores do mundo, algo que a Índia não tem. E com certeza os Estados Unidos também não. Quer dizer, os Estados Unidos sofrem com a falta de trabalhadores qualificados porque o país passou por um processo de desindustrialização. Então, mesmo que o Trump queira reindustrializar os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos realmente tivessem empresas construindo fábricas, o que não está acontecendo, ainda assim seria preciso ter trabalhadores qualificados. E não há muitos, porque o país passou por uma desindustrialização. As pessoas que sabiam operar essas fábricas são poucas hoje. São mais velhas, já se aposentaram. A China, por outro lado, tem todas essas vantagens acumuladas ao longo de décadas de investimento e planejamento estatal. Algo que os Estados Unidos simplesmente não conseguem fazer. Isso é totalmente estranho à lógica americana, porque lá tudo é terceirizado, tudo é privatizado. A China tem uma capacidade estatal muito sofisticada. Ainda é um sistema socialista. Então, voltando à questão da guerra comercial, e ao motivo pelo qual Trump acabou sendo colocado em seu lugar pela China, é por isso que a narrativa e a retórica dele sobre o país precisaram mudar. Os Estados Unidos agora reconhecem que não tem como aumentar a escalada contra a China no curto prazo. No médio e longo prazo, é claro que os Estados Unidos ainda estão se preparando para um possível conflito com a China. É por isso que o Departamento de Estado de Marco Rubio lançou a chamada Iniciativa Pax-Sílica, para tentar criar uma cadeia de suprimentos totalmente nova, que deixe a China de fora. A Índia, na verdade, faz parte disso. Mas isso vai levar muitos anos, talvez até décadas, para conseguir montar essa cadeia paralela. Então, no curto prazo, os Estados Unidos não têm outra opção a não ser sentar e negociar com a China. Assim como o Irã fez os Estados Unidos engolirem o orgulho e irem para a mesa de negociação, usando o poder de pressão que tinha. Com a China, a situação é ainda pior para os Estados Unidos. O Irã mostrou que tem alguma influência sobre eles, mas a China tem muito mais. E o Trump acabou tendo que engolir o orgulho. As consequências econômicas do caminho que o governo Trump seguiu para cumprir, objetivos de longa data. E você mesmo disse muito bem antes, quando falou, se o Trump sair, não acho que vai melhorar. Eu achei muito engraçado ver o antigo assessor e funcionário da área de energia do Biden falando que sim, o governo Biden já estava se preparando para uma guerra ali por volta da primavera. Talvez não em fevereiro, talvez alguns meses depois, com o Irã. É meio que uma continuidade, sabe? Os dois partidos estão seguindo a mesma agenda de guerra. O rumo que o Trump deu a isso, seja por suas próprias manias e visão,
ou porque talvez fosse realmente a única opção para tentar conter e enfraquecer a China economicamente? Bom, as consequências foram e continuam sendo devastadoras. E agora, as consequências econômicas da guerra com o Irã também são devastadoras. E não há mais margem de manobra nesse sentido, nem mesmo no campo militar. Os Estados Unidos injetaram algo em torno de 1 trilhão e 150 bilhões de dólares a mais no aparato militar, mas a maior parte desse dinheiro vai acabar indo para os contratados. A gente vive numa era, e eu queria ouvir seus comentários finais, Ben, antes da gente encerrar, que é bem diferente até dos tempos do Vietnã. Claro, isso vem se formando há décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas agora o que existe é um complexo militar e industrial totalmente monopolizado, e ele simplesmente não funciona do mesmo jeito. Ele consome muito mais dinheiro do que realmente produz um exército, digamos assim, competitivo, com um adversário como a China. Então, só de pensar numa guerra direta entre China e Estados Unidos já é meio absurdo, especialmente na era das armas nucleares. Ou seja, não há muita margem de manobra aí também. E é por isso que os Estados Unidos provavelmente vão tentar pesar mais em outras frentes, quando não conseguirem cutucar o urso econômico, por assim dizer. E aí, Ben, quais são suas considerações finais? Esse é um ponto crucial. A gente até falou um pouco sobre isso antes, sobre como a natureza da guerra mudou e como o Irã tem usado táticas de estilo guerrilheiro, especialmente drones, para tirar vantagem nesse conflito. Mas sabe, isso também é algo que a gente viu na guerra da Ucrânia, né? Os drones viraram uma parte central da guerra moderna. E agora, com os robôs ganhando cada vez mais destaque, a gente vê mais e mais robôs humanoides. A China, por exemplo, acabou de fazer uma corrida entre robôs humanoides e humanos, e eles fazem isso todo ano. No ano passado, praticamente todos os robôs nem conseguiram chegar até a linha de chegada. Já este ano, os robôs venceram os humanos mais rápidos. Então a gente está vendo um avanço enorme na área de robótica. E só imaginar como vai ser a guerra daqui a 5 ou 10 anos. A gente já vê drones dominando os conflitos hoje em dia. Pode apostar que esses robôs já estão sendo testados por exércitos no mundo todo. Então, o caráter da guerra mudou muito. Aquela guerra no estilo antigo, em que se investem centenas de bilhões de dólares, ou, no caso dos Estados Unidos, trilhões, para comprar um monte de aviões caros, porta-aviões e navios, isso já é bem ultrapassado. O que a gente está vendo agora é um tipo de guerra mais enxuto, mais sofisticado tecnologicamente, e esse vai ser o modelo do futuro. E olha, os Estados Unidos adoram se gabar de quanto gastam com o exército. Hoje, já passa de $1 trilhão por ano. O Trump acabou de pedir para aumentar de novo para $1,5 trilhão, o que é uma loucura. Os Estados Unidos já gastam mais do que os 9 maiores orçamentos militares do mundo somados, ou praticamente o resto do mundo inteiro junto. E se o país aumentar o orçamento para $1,5 trilhão, vai gastar basicamente o equivalente a todo o resto do planeta, tirando a China. A China é o número 2. Se você tirar a China dos dados e somar o resto do mundo, os Estados Unidos ainda gastariam mais do que todos eles juntos, o que é absurdo. Mas como você mencionou, Dani, os Estados Unidos adoram se gabar desse valor gigantesco, só que boa parte desse dinheiro, para ser sincero, é corrupção. Vai para redes de apadrinhamento e gente que vive de explorar o sistema. É muito corrupto. E a gente tem visto pessoas no Congresso reclamando disso, com razão. Esses contratantes militares dos Estados Unidos cobram, sei lá, $30 mil por um parafuso minúsculo, ou 10 mil por uma lixeira, coisas assim. É uma corrupção escancarada. Mas o que acontece é que esses contratos do governo americano são entregues para empresas do complexo industrial militar, como a Raytheon, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e outras. Então, são elas que recebem esses contratos enormes e depois esse dinheiro é reciclado em recompra de ações e pagamento de dividendos. No fim das contas, estão enriquecendo os acionistas.
share buybacks and dividends. So they're enriching shareholders, they're enriching these, investors. Eles estão enriquecendo esses investidores, muitos dos quais, aliás, são pessoas, quer dizer, claro, são pessoas ricas em geral, mas também são pessoas do Congresso, do governo dos Estados Unidos. O Trump vive comprando e vendendo ações enquanto é presidente. Isso não é exatamente algo novo para presidentes, mas nesse nível é simplesmente absurdo. A gente está falando de milhares e milhares de negociações que ele foi obrigado a declarar, porque os políticos americanos são legalmente obrigados a reportar suas transações na bolsa. Então, no fim das contas, esse dinheiro é muito corrupto. E boa parte dele acaba voltando para os bolsos dos próprios membros do Congresso. Sabe, tem acontecido esses escândalos no Congresso com negociações internas desenfreadas. A Nancy Pelosi, por exemplo, o pessoal gosta de fazer piada com ela, mas não é só ela. Tem muita gente, tanto republicanos quanto democratas, que vive comprando e vendendo ações e ganhando dinheiro com informações privilegiadas. Isso é negociação com informação interna, que tecnicamente é ilegal. Mas na prática, acabou virando algo quase legal nos Estados Unidos. Então, o sistema está completamente apodrecido, é muito corrupto. E quanto mais os Estados Unidos gastam com o complexo militar industrial, mais esses mesmos grupos de elite se enriquecem. Então é claro que a gente entende porque eles continuam apoiando esse sistema. Mas isso não quer dizer que eles estejam investindo bem esse dinheiro, obviamente. Porque quando a gente fala dessas guerras de verdade, dá para ver que os Estados Unidos não têm um desempenho tão bom assim, mesmo gastando mais do que, sabe, os 9 países que mais gastam no mundo somados. Então, só porque você tem um orçamento enorme, não quer dizer que você tem o melhor exército, certo? A China, por exemplo, e a gente viu isso naquele desfile militar recente que surpreendeu muita gente, mostrou que não é preciso gastar mais, e sim gastar de forma mais eficiente. E o Irã é outro exemplo. O orçamento militar do Irã é tipo 1/100º do orçamento militar dos Estados Unidos. E mesmo assim o Irã conseguiu derrotar os Estados Unidos. Então não se trata de quanto você gasta, e sim de como você gasta. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar, olhando para o panorama geral, Ben. Quero garantir que todo mundo saiba que o seu canal no YouTube, o Geopolitical Economy Report, está na descrição do vídeo. Então, pessoal, confiram lá depois do programa. E claro, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Bem, alguma consideração final ou mensagem para o público antes da gente encerrar? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que o ponto que a gente vem destacando hoje, o tema principal dessa conversa, é que o Império dos Estados Unidos foi humilhado. Foi humilhado pela China na guerra comercial e foi humilhado pelo Irã nessa guerra militar. E isso reflete uma tendência que eu e você, Dani, temos comentado há muito tempo. O declínio da hegemonia americana e o surgimento de um mundo mais multipolar. Se alguém ainda duvidava disso antes, agora não dá mais para duvidar. Está muito claro que vivemos num mundo multipolar e que o Império Americano está em declínio significativo. Isso não quer dizer que ele não vá causar muito sofrimento, caos e destruição. Vai sim. Todos os impérios fazem isso quando estão em declínio. Mas estamos vivendo um momento histórico muito particular. E é por isso que eu e você fazemos o trabalho que fazemos. E espero que a gente consiga ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Sim, com certeza. Com certeza. Muita coisa. Eu acho que a gente vai ver um movimento enorme acontecendo, assim como vimos com o Irã, e isso vai continuar. Muita gente vinha duvidando da força do mundo multipolar nos últimos anos, talvez por causa da lentidão do conflito na Ucrânia ou pelo que aconteceu na Síria. Mas agora, com o que aconteceu com o Irã, quer dizer, dá para ver que no mundo todo sempre há altos e baixos. A gente vê um recuo, por exemplo, na América Latina, na Colômbia. A gente nem chegou a falar disso. Eles estão dizendo que Israel está interferindo, e Israel realmente tem presença na Colômbia,
assim como os Estados Unidos, interferindo nas eleições por lá. A direita está se movimentando. A direita apoiada pelos Estados Unidos está se movimentando pela América Latina inteira. Mas ao mesmo tempo, Os Estados Unidos interferiram abertamente na eleição da Colômbia, em Honduras, no Chile, enfim, em praticamente todas as eleições. E nesse momento, estão interferindo abertamente no Peru. Nem sequer tentam esconder isso. Então a América Latina, infelizmente, quando a gente fala dessa transição para um mundo mais multipolar, é uma região que toca muito meu coração. Passei muitos anos lá, volto todo verão, adoro aquele lugar. Mas ao mesmo tempo, a região está numa situação muito difícil. Porque à medida que o Império Americano entra claramente em declínio, ele tenta reforçar o controle hegemônico sobre o que chama de sua esfera de influência, o que é uma retórica colonial. Só que os Estados Unidos estão sendo extremamente agressivos na América Latina, o que não é novidade. Mas agora é um nível completamente diferente. E isso mostra o quanto o país está desesperado, já que está perdendo claramente sua influência em outras partes do mundo. E de novo, isso também pode virar um efeito dominó. Pode ser um desafio para a América Latina por um bom tempo. Mas à medida que esses dominós caem em outros lugares, é difícil conter essa tendência. E a gente já viu, na própria América Latina, esse movimento se fortalecer em outras partes da região também. Até o fato de a Colômbia ter tido, por um tempo, um governo mais independente, com uma inclinação à esquerda, foi algo muito significativo. Então nada está garantido, e é por isso que a gente continua cobrindo o assunto do jeito que faz. Pessoal, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Eu volto amanhã, na verdade daqui a pouco, ao meio-dia, horário do leste dos Estados Unidos, com um novo convidado, o Dr. Hassan Ahmadian, do Irã. A gente vai conversar mais sobre o que está acontecendo nessas negociações. Ele é um ótimo analista. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês lá. Curtam o vídeo antes de sair e apoiem o canal em todas as plataformas.